Olá, eu sou a professora Cíntia, professora mestra em matemática, e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de conjuntos numéricos. Começaremos pelo conjunto dos números naturais. O que são números naturais? São aqueles números que nós utilizamos para contar. São números inteiros e positivos. Nós temos uma divergência entre alguns matemáticos em relação a esses números. Porque alguns matemáticos dizem que para a gente contar, se eu quero contar esses objetos que estão nas minhas mãos, eu começo com 1, 2 e 3. Eu não comecei a contar do zero. Então eles alegam que o zero não seria natural. Outros, porém, dizem que se eu quero contar os objetos que estão em minhas mãos, mas as minhas mãos estão vazias, então eu usaria o zero para representar esses objetos. E aí sim o zero seria natural. Nós não vamos ficar no meio desse conflito. Nós vamos seguir o que os autores dos livros, que a maioria dos autores dos livros didáticos do ensino fundamental seguem. Então nós iremos considerar o zero como sendo um número natural, certo? Bom, para colocar a representação dos números naturais, eu não posso dar o nome que eu quiser ao conjunto, porque ele já tem um nome. É o conjunto dos números naturais. E ele é representado dessa forma. E como eu disse na aula anterior, para representar um conjunto eu vou ter que colocar os elementos, os objetos entre chaves. Então eu vou abrir uma chave, nós começaremos pelo zero. Mas até onde nós iremos? Onde terminam os números naturais? E aí a gente tem um problema, né? Na aula anterior, eu limitei para vocês. Olha, nós vamos colocar até o 6, nós vamos colocar até o 10. Aqui são os números naturais. Eles não têm fim, eles são infinitos. Sente, mas como eles são infinitos? Todo número natural, ele tem um sucessor. O que é sucessor? É aquele número que vem depois. Todo número natural quer dizer, todo número natural possui um sucessor, ou seja, se o A pertence a N, se ele é um número natural, então esse A mais o 1 também pertence a N. Por exemplo, se o 5 é natural, exemplo, se o 5 pertence a N, então 5 mais 1 também pertence a N. E quem é o 5 mais 1? É o 6. Por isso eles não têm fim. Eu posso pensar num número incrivelmente grande e falar assim, olha, esse vai ser o último número natural que eu tenho. Mas esse número incrivelmente grande que eu pensei, ele tem o sucessor, que é ele mais 1. E esse sucessor também tem um sucessor. Então, para terminar de representar os naturais, como eu não tenho condição de colocar todos eles, porque eles vão para o infinito, eu vou colocar reticências. Certo? E isso indica que não termina no 5. Isso indica que ele continua. Tudo bem? É o conjunto mais simples que a gente tem. Por quê? Porque é o primeiro conjunto com o qual nós temos contato. Né? A gente está lá começando a aprender a falar, o papai e a mamãe já vem ensinando a contar, e aí a criança já aprende 1, 2, 3. Então esses números que nós aprendemos primeiro são os números naturais, certo? Vamos ver algumas operações dentro desses conjuntos. Adição em N. A soma de dois números naturais, ela sempre vai ser natural.
Se o A pertence a N e o B pertence a N, então o A mais B também pertence a N. Ou seja, se o A é um número natural, o B também é um número natural, então a soma do A com B também vai ser natural. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar desses que estão visíveis aqui para nós, para que fique mais fácil para vocês. Eu vou pegar o 2. O 2, ele é natural. E eu vou pegar também o 3, que é um outro número natural. 2 mais 3 dá 5, que também é natural. Então, se eu somar dois números naturais, o meu resultado também será um número natural, certo? Vamos ver a multiplicação? Cíntia, parece que você escreveu em grego aí, não tô entendendo nada que você colocou. Bom, eu tô falando para vocês que se o A é um número natural e o B também é um número natural, então o produto dos dois também vai ser natural. Vamos ver um exemplo? Eu vou continuar com o 2 e com o 3. O 2, nós já dissemos que é natural. O 3 também dissemos que já é natural. E se multiplicarmos o 2 vezes 3, ele vai dar 6. Cíntia, mas o 6 não apareceu ali. Sim, mas quem vem após o 5? Quem vem depois do 5? Quem é o 5 mais 1? O 5 mais 1 é o 6. Então, o produto de 2 vezes 3 vai ser 6, que também é natural. Gente, por que eu coloquei adição e multiplicação primeiro? Porque só vale sempre na adição e na multiplicação, tá? Na subtração eu não posso dizer que isso acontece sempre. Vai acontecer em alguns momentos, mas não em todos. Na divisão também pode acontecer em alguns momentos, mas não vai acontecer em todos os momentos, ok? Vou mostrar aqui só o que acontece na subtração e na divisão. Eu vou pegar a exceção para vocês, um exemplo de exceção e um exemplo em que ocorre, tá bom? Mas eu não posso generalizar, eu não posso garantir como eu garanti na adição e como eu garanti na multiplicação, tá? Então, olha, a subtração, vou até colocar com pincel de outra cor para a gente destacar isso. O que acontece na subtração? Se eu pego o 3 menos o 2, meu resultado é 1. E o 1, ele é um número natural. Mas se eu troco a ordem e pego 2 menos 3, meu resultado não é 1. A gente vai aprofundar nisso no próximo conjunto. Meu resultado é menos 1. E menos 1, ele não pertence aos naturais. Ele não é natural. Então, eu posso falar para vocês o seguinte. Na adição, sempre que eu somar dois números naturais, o resultado vai ser natural. Sempre que eu multiplicar dois números naturais, o resultado vai ser natural. Mas nem sempre que eu subtrair dois números naturais, o resultado vai ser natural. E a mesma coisa acontece na divisão. Prestem atenção aqui, eu já nem vou trabalhar com 2 e com 3 para dar o primeiro exemplo. Se eu pego 6 dividido por 3, meu resultado é 2. 2 é natural, 2 pertence a N.
Mas se eu pego 6 e divido por 5, eu vou dividir aqui no cantinho para vocês observarem o meu resultado. Olha só. O 5, ele cabe uma vez dentro do 6 e me dá um resto 1 aqui. Para eu continuar essa divisão, eu coloco um 0 aqui atrás do 1 e uma vírgula no meu quociente. Agora eu tenho 10 dividido por 5, que vai dar 2. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei um número que tem vírgula. Se ele tem vírgula, ele não é natural, porque a gente não usa 1,2 para contar objetos. Então, nem sempre que a gente dividir dois números naturais, o resultado vai ser natural, certo? Estamos entendidos sobre o conjunto dos naturais? Eu vou encerrar esse vídeo com o conjunto dos naturais e vou fazer um vídeo para cada conjunto numérico. Para quê? Para que os vídeos não fiquem muito cansativos. Conjunto dos inteiros eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tem algumas regrinhas maiores, então para que vocês não se cansem e nem se confundam, a gente vai fazer esse vídeo curtinho, tá bom? Queria falar para vocês o seguinte, eu tenho um Instagram profissional, Professora Cíntia, me sigam lá, eu vou fazer postagens lá também. Me curtam aqui no canal, se tiverem gostado deixem um like, se tiverem dúvidas coloquem nos comentários e se inscrevam no canal, que assim vocês vão receber notificações todas as vezes que sair um vídeo novo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, logo estaremos de volta com o conjunto dos inteiros. Tchau!